né? O objetivo aqui, gente, é a gente entender, abrir a cabeça para entender que a história da humanidade não tem nada a ver com o que falam para a gente que tem. Absolutamente nada a ver. É algo muito diferente de tudo que nos é apresentado, né? Ah, mas as universidades todas mostram que, gente, as universidades são controladas, né? Então, assim, as universidades não abriram do nada, né? Não foram pessoas sedentas pelo conhecimento que abriram para compartilhar o conhecimento com a humanidade. Foram grupos hierárquicos fortes que criaram núcleos para disseminar o conhecimento que eles gostariam que fosse disseminado, né? Então, para a gente entender isso, tem vários institutos de pesquisa que são ligados a universidades, que estão ligados a institutos, por exemplo, o Instituto Rockefeller, várias clínicas de pesquisa na área de saúde são ligadas a essas grandes potências financeiras, famílias financeiras, que doam dinheiro para várias instituições e para várias universidades, e esse dinheiro que é doado, ele direciona o tipo de informação que vai ser pesquisado e que vai ser aprovado, né? Eu mesmo aqui no Brasil, eu tenho um mestrado que eu fiz na França, né? E eu quis fazer um outro mestrado no Brasil uma época, né? Eu queria ter um segundo mestrado. E quando eu fui fazer esse segundo mestrado, eu lembro que a professora falou comigo assim, a doutora da universidade: a gente aprova o seu mestrado desde que o resultado da sua pesquisa seja esse, que corroborem com isso, isso e isso. Ou seja, não era uma pesquisa, né? Eles queriam que eu fizesse um documento atestando aquilo que eles queriam mostrar para o mundo, que fosse direcionado para aquilo. Ao invés de ser uma pesquisa em que você verifica, coloca as hipóteses ali, verifica o que aparece e apresenta, não, eles queriam que eu simplesmente corroborasse para algumas coisas aí que tem a ver com a agenda de 2030, que tem a ver com uma série de coisas, né, dessa globalização aí, e era o que eles queriam que eu fizesse. Eu acabei desistindo desse segundo mestrado em função disso. Porque eu falei, gente, não vai ser uma pesquisa, eu vou estar, inclusive, trabalhando a favor do sistema contra aquilo que eu acredito, só para eu ter mais um diploma. Eu falei, não vale a pena, né? A minha verdade interna não vai se submeter a isso, né? Seria um desrespeito muito grande por mim mesmo, né? Então, assim, nesse processo, gente, todos que são indimensionais cumprindo seus papéis aí, uma das coisas que eu aprendi, pelo menos para mim, que eu acho essencial, eu não entrar em processos em que eu sinta que eu esteja desrespeitando a minha essência e os meus princípios. Isso é inaceitável para mim hoje. Já me submeti muito a isso no passado, sofri pra caramba com isso, engoli um monte de sapo e cheguei a adoecer e me dei muito mal na minha vida e nos meus próprios posicionamentos também, por eu não me respeitar. Por consequência, quando você não se respeita, você acaba também não respeitando ali a sua interação com os outros. Então, muito importante isso, gente. O sistema ele vai sempre te tentar deixar você contra você mesmo ali, contra aquilo que você acredita, para você estar a serviço dele, da agenda que eles querem. E você olhar aquilo ali que você acredita, o que o seu coração te diz. Muita gente vai falar assim, mas eu preciso disso por causa do dinheiro. Não, você se colocou nessa situação e está se vendendo por causa de dinheiro. São situações diferentes, né? Ou por causa de dinheiro, ou por causa de poder, ou por causa de aparências, né? As pessoas se vendem ou se perdem, ou por questões sexuais, né? Então, assim, se vendem ou se perdem por diversas coisas. Cada um tem os seus calcanhares de Aquiles ali, que deve estar atentos a ele no seu processo, né, evolutivo. E mostrando justamente que o sistema faz isso com a gente. A nossa live de hoje, eu estou introduzindo isso, gente, para vocês entenderem que isso tem tudo a ver com as temáticas que a gente vai abordar na live de hoje, né? Porque muitos livros históricos foram forjados, né? Foram escritos do jeito que quiseram, né? Basta vocês olharem ao mundo hoje, né? A mídia ataca uma pessoa, defende a outra quando é para ela interessante. Se mudou a orientação, faz o contrário de novo. Aquela que atacou já elogia, já faz vista grossa, né?
Então, assim, é um pouco complexo, mas aquilo que a gente está vendo hoje é o que sempre aconteceu na história da humanidade, né? Sempre aconteceu isso porque podemos dizer que sempre tivemos, vamos dizer assim, 3 grupos. Um grupo que tenta ter domínio sobre a situação para manipular a humanidade e colocá-la a serviço né, a seu serviço, para que sejam usados como fantoches. Um grupo que trabalha com a humanidade para desenvolver a humanidade, ajudar no seu processo evolutivo, porque acreditam no processo de desenvolvimento. E o terceiro grupo, que é o grupo do gado, que não se dá conta de que existem os 2 grupos acima, e aí vai se conectar mais com um, mais com o outro, ser movido para lá ou para cá, né? Ou despertar e se conectar com um evolutivo, ou ser manipulado pelo outro que está tentando, te, entre aspas, escravizar. E assim sempre aconteceu. E esses movimentos aconteceram diversas vezes, né? Ao longo da história, acontecem hoje na nossa cara, escancarado o tempo inteiro, gente. As coisas políticas, financeiras, as mentiras que nos contam, de questões de saúde mundial, de tudo que vão mostrando aí pra gente, dá para você ver que tem coisas que não, né, não... E daqui a pouco tempo vocês vão ver livros aí descendo o pau naqueles que tentaram ajudar e exaltando aqueles que foram execráveis, na verdade, como ser humano. E a gente e as crianças na aula de história vão ter uma aula de história daqui a uns anos totalmente deturpada do que realmente acontece, do que realmente aconteceu. E isso não é novidade, não está acontecendo agora. Isso sempre aconteceu. Sempre aconteceu. Né? E mesmo as pessoas normais têm tendência a mentir de vez em quando. É claro que existem mentiras mais ou menos cabeludas, né? Existe uma coisinha que você escondeu do outro ali para não ofender, para não ferir, e existe aquilo que você faz para usar os outros, para manipular os outros, para tirar proveito. Então, as próprias pessoas em suas famílias, né? Basta você ver uma herança de família aí, como que as pessoas agem, né? Olhar irmãos aí numa situação de herança que ficam tentando roubar uns aos outros, né? Ou às vezes com os pais mesmos vivos, né? O que é pior ainda, né? Então, assim, essas guerras que existem dentro da própria pessoa, que é um desequilíbrio da própria pessoa, antes dela ter o desequilíbrio dela de relação com o outro, ela vai projetando isso no seu caminho profissional, né? E se ela vai crescendo profissionalmente e se tornando uma referência para outras pessoas, uma liderança, ela vai levando as pessoas também junto com esse movimento que ela está fazendo. E assim a gente tem um mundo com muitos dimensionais em posições grandes políticas aí no mundo, com lideranças de muitas pessoas, fazendo essa manipulação danada aí com a humanidade. Né? E a história da humanidade, a gente tem que estar então atento, né? Porque aquilo que apresenta, o vilão que é apresentado para a gente nem sempre foi o vilão, o bonzinho nem sempre foi o bonzinho, né? Tem personagens que nunca nem existiram, histórias que são totalmente fantasiosas e muitos textos escritos a posteriori. Isso é interessante saber que, sim, as lideranças ali, elas têm o direcionamento que elas querem para a humanidade. Então, isso eu vou falar, inclusive, sobre a questão do cristianismo. Então, quando eles querem mudar a imagem que as pessoas têm de algo, eles começam a descobrir documentos antigos, que, na verdade, no local parecem serem descobertos tempo depois, com informações que revelam que X coisa que a gente achava que tinha sido de um jeito, não foi. Foi de outra maneira. E assim a gente parece que a ciência está descobrindo coisas e nos revelando a história como ela realmente foi, mas o que acontece é que eles estão nos conduzindo para ter uma visão da história como eles querem que a gente tenha. Né? Então escreve algo hoje e esconde num lugar, envelhece aquele documento e faz uma descoberta daqui a alguns anos, como se aquilo fosse um documento de não sei quantos mil anos e que revela isso, revela aquilo, faz isso, faz aquilo, e a humanidade inteira fala, olha, descobriram uma verdade sobre o nosso passado e todo mundo acredita naquilo.
que é dito. Né, gente? Quando me falavam essas coisas no início, eu confesso que eu não acreditava. Falava, não, gente, isso é exagero, não é possível que é desse jeito. E hoje eu vejo que é muito pior do que me falavam que era. Muito pior do que me falavam que era. E na época eu achava que aquilo já era um exagero gigantesco, tremendo, que não podia ser daquele jeito.